E aí, galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa aula de transporte aquaviário, que é a nossa aula referente ao dia 2/4/2020. Espero que todo mundo esteja bem aí nesse período de quarentena. E nós vamos começar, então, falando um pouco dessa modalidade de transporte tão importante no comércio exterior. Bom, o transporte aquaviário, como todo mundo sabe, ele representa a navegação que é realizada em vias aquáticas e ele pode ser dividido em transporte marítimo, fluvial ou lacustre. Marítimo, né, em mar, fluvial em rios, lacustre em lagos, e ele pode ser movimentado também, movimentar cargas de três maneiras diferentes. Nós podemos ter carga granel, que é chamada de bulk, diretos em navios graneleiros, né, sem embalagem nenhuma, então a carga é depositada diretamente no navio. Individual, que é chamada de break bulk, quando se trata de carga geral, que normalmente é embalada com uma caixa de papelão transportada em navio convencional, ou navio de porão ou de deck, e são acomodadas, né, por meio de empilhamento e arrumação. E o método mais comum que nós conhecemos, que é a carga unitizada, agrupamento de um ou mais volumes de unidades adequadas para esse fim, como o agrupamento que acontece na carga unitizada em container, pallet ou big bag. Com relação aos pesos existentes dentro das cargas, a gente pode identificar o peso bruto e o peso líquido, que vai se diferenciar em algumas situações. E a tara, que é a diferença entre o peso bruto e o peso líquido. Bom, sendo mercadoria embalada, ou seja, embalada em caixa, em lata, o peso líquido é o peso da mercadoria em si, portanto, sem embalagem. Nesse caso, o peso bruto vai ser o da carga, que significa o peso da mercadoria mais a embalagem. Então, é mercadoria com a caixa de papelão, a mercadoria com a lata, etc. Quando a gente trabalha com carga unitizada em pallet, por exemplo, ou qualquer outra unidade, exceto o container, que vai ter uma particularidade, essa unidade vai fazer parte da embalagem, portanto, do peso bruto. Então, a tara vai ser a diferença entre o peso líquido e o peso bruto. Neste caso, o peso bruto ele vai comportar, além da embalagem, também o peso do pallet. No caso do container, aí nós vamos ter uma particularidade, onde o peso do equipamento ele vai representar a própria tara. Quando a gente faz unitização de carga em container, o peso bruto total, que é chamado de gross weight, do container vai ser a tara mais o peso da carga. Isso significa que o peso da carga, que é a mercadoria mais a embalagem, ou seja, o peso bruto, passa a ser para o container o peso líquido. Então, o peso do container em si, do equipamento, ele vai representar a própria tara e o peso da carga embalada vai representar o peso líquido dessa mercadoria. Bom, os pallets. Os pallets eles são uma forma muito comum, né, que foi desenvolvida para promover a unitização de carga. O pallet geralmente ele é feito de madeira, também pode ser feito de plástico ou de metal, como nós vamos ver nos slides a seguir. E ele serve de piso para a mercadoria para que facilite o transporte dessa mercadoria tanto dentro dos armazéns quanto também o transporte para dentro de um navio, por exemplo. Ele pode ser de face simples ou de duas faces, né, que tem a face superior e a face inferior. Pode ser reversível ou não, e aí nós vamos ver no próximo slide a diferença entre o reversível e o não reversível. Pode ter entrada para os garfos dos equipamentos de movimentação em 2 ou em 4 lados. Apesar de parecer uma coisa pouco importante dentro do armazém, isso representa uma diferença muito grande quando a empilhadeira, por exemplo, ela pode colocar os garfos tanto de um lado quanto do outro do pallet. Isso vai facilitar bastante o trabalho. Ele pode ter cantoneiras para proteção das embalagens ou pode ser totalmente fechado, né? Pode ser colocada a mercadoria dentro com um pallet que é totalmente fechado. Depois nós vamos ver a imagem desse pallet. O espaço entre as duas faces ou piso, ele é normalmente de 10 centímetros e tem o pallet juntamente com esse espaço, ele vai ter em torno de 15 centímetros de altura. Aqui a gente pode ver nessa imagem todos os tipos de pallets, né? Aqui, por exemplo, no canto superior,
a gente pode ver um pallet que é composto aqui de uma face com entrada para os garfos de apenas um lado. Note que desse lado os garfos não podem entrar. Aqui também nós temos apenas a face superior, mas os garfos eles podem entrar dos dois lados. Um pallet aqui totalmente fechado com cantoneiras. Um pallet de plástico, aqui 2 modelos de plástico e um outro modelo aqui também de pallet. Bom, em relação ao tamanho, nós podemos perceber que nós temos alguns padrões, né, que foram desenvolvidos, como o padrão da norma ISO, que é o padrão brasileiro, onde o pallet ele tem um comprimento de 1,20 m e uma largura de 1 m, mas nós também temos o padrão europeu, que é de 1,20 m por 80 centímetros, e o padrão norte-americano e japonês, que é de 1,10 por 1,10. Além disso, uma outra característica importante que vale ressaltar é que o pallet ele pode ser projetado e construído one way, ou seja, para uma utilização única, que é o que geralmente acontece, ele vai ser usado uma vez e depois vai ser descartado, ou para múltiplas utilizações, no caso, quando ele é desenvolvido por materiais diferenciados, como por exemplo o plástico, onde ele pode ir e retornar. Quando nós falamos da unitização de carga, nós não podemos deixar de falar da forma como essa carga ela é fixada. Então, nós temos basicamente 2 formas de fixação, que são o stretch e o shrink. O stretch é uma forma bastante comum de fixação e proteção dos produtos. Ele também é conhecido como filme de polietileno e é indispensável, principalmente quando se trata de objetos paletizados. O filme stretch ele é reciclável e ele é um tipo de embalagem que vai se destacar muito pela elasticidade, fixação e facilidade de aplicação que ele tem. Devido a essas características, ele se mantém extremamente preso à carga, que é objeto dessa fixação, e evita movimentação e atrito das peças, principalmente porque essa movimentação ela pode gerar avarias na carga. Além de fixar essa carga, o stretch também vai proteger contra umidade, perfurações, poeira, entre outros problemas que podem afetar diretamente essa carga. Além do stretch, a gente tem uma outra forma de fixação, que é o shrink, não tão comum quanto o stretch, mas que reúne algumas características muito semelhantes, né? Inclusive, se nós formos observar as próprias características físicas, eles são muito parecidos. E ele também tem, o shrink também tem a função de unir, fixar produtos, só que em volumes maiores, né, do que pallets que são envoltos muitas vezes manualmente pelo filme stretch. O shrink é muito utilizado principalmente na indústria de bebidas e produtos industrializados em geral, e ele tem como principal diferença a necessidade de ser aquecido para se moldar a mercadoria, além também de não ser alongável, né, como o próprio filme stretch. Se vocês assistirem esses 2 videozinhos curtinhos aí que vão mostrar mercadorias sendo unitizadas com o filme stretch com o shrink, vocês vão perceber claramente essa diferença. Bom, o transporte aquaviário ele reúne como principal forma de unitização de carga o container. E o container, como nós já sabemos, ele nada mais é do que uma caixa de metal retangular que contém portas e travas para fechamento e locais para colocação dos lacres, né, para proteger a mercadoria interna. Ele foi criado na década de 50 pelo Malcolm McLean e para utilização em veículos rodoviários, primeiramente, e ele é considerado, por esse motivo, legalmente, um equipamento do veículo transportador. Ele não é considerado uma embalagem, apesar de que nós vimos anteriormente que nós vamos utilizar o peso do container como sendo o peso bruto, a tara, né, a diferença que existe entre o peso líquido e o peso bruto. Ele não pode ser considerado uma embalagem, ele é considerado parte do veículo transportador, sendo essa parte móvel e não fixa. E ele também foi padronizado, né, pela ISO em 1968. Isso é necessário porque os containers eles têm que se facilitar o transporte multimodal, né, pelas diversas modalidades que nós temos e, portanto, ele tem que ter um padrão, como nós vamos ver posteriormente nos próximos slides. Bom, uma outra característica importante é que nas quatro extremidades do container, ou seja, nos 4 postes, nós vamos verificar que existem aberturas, que são chamadas de holes, e nessas aberturas nós vamos encontrar uma forma de encaixe, né, onde eu vou conseguir encaixar um container no outro ou encaixá-lo no próprio veículo de transporte.
esse encaixe ele é feito através de twist locks, que são as castanhas, né? E se vocês observarem nesse vídeo aí que nós temos também rapidinho, vocês vão perceber a fixação das castanhas em um caminhão de transporte. Bom, vamos falar um pouco então sobre as medidas e espaços dos containers. Como nós já sabemos, o container ele tem a sua medida difundida em pés, né, que é uma sua subdivisão em base 12, que são as polegadas, e que são representados respectivamente por uma aspa, o pés, né, e duas aspas, a polegada. Um pé equivale a 30,48 centímetros e, consequentemente, a polegada equivale a 2,54 centímetros. O comprimento, pelas medidas padronizadas externas das unidades que são normalmente utilizadas, que é o container de 20 pés e o container de 40 pés, são respectivamente 6,09 e 12,09 metros de comprimentos. 6,09 o container de 20 pés, 12,09 o container de 40 pés. Mas nós temos ainda um container de 45 pés, que é menos utilizado, que tem de comprimento 13,7 metros. As unidades de 20 pés, elas representam aquilo que a gente conhece como TEU, que significa 20 Feet or Equivalent Unit. Então, a unidade TEU significa um container de 20 pés. Ele serve muito para difundir a movimentação de carga, por exemplo, num porto, né? Então, a movimentação de tantos TEUs, tem capacidade de movimentação de tantos TEUs, tantos containers de 20 pés. Quanto à altura, os containers eles são de 8 polegadas, eles podem ser de 8 polegadas, que são 2,44 metros. 8 pés, né? 8 pés e 6 polegadas, que são 2,59 metros, a maioria dos existentes. E também pode ser de 9 pés e 6 polegadas, 2,89 metros, que são chamados os containers High Cube, podendo comportar um volume maior de carga, né? Que é uma medida exclusiva, essa altura do High Cube é uma medida exclusiva do container de 40 pés. Então, portanto, nós não temos container de 20 pés com essa altura. A largura, né, pela padronização, ela vai ter que ser sempre fixa. É uma largura sempre com 8 pés, ou seja, 2,44 metros.